A graça e a paz a todos aqueles que estão tirando um tempo para assistir esta videoaula, onde nós estaremos tratando de apologética, certo? E o que é apologética? É uma defesa da fé, são argumentações que defendem a fé. E dentro disso aí nós precisamos falar de seitas e heresias. Heresiologia. Que palavra estranha, né? Heresiologia. Heresiologia é um discernimento entre a verdade e o erro. Nós vamos fazer agora uma introdução, certo, a este assunto de apologética, de seitas e heresias, né? E a primeira coisa que nós vamos tratar é a respeito do objetivo desse estudo, certo? E também trazer uma definição disso aqui, ok? Então, objetivo e definição. O nosso estudo de apologética, ele diz respeito à defesa da fé. Ele tem o objetivo de alertar, de nos alertar contra os ensinos de pessoas que dedicam suas vidas através de movimentos ou através de seitas. E o objetivo deles é a propagação de crenças que não compactuam com a sã doutrina cristã. E também daqueles que não têm conhecimento das Santas Escrituras. Isto porque se permitem ser discipulados por aqueles que dedicam suas vidas, certo? Para propagar crenças que não compactuam com a doutrina bíblica cristã, certo? E isso traz uma consequência. As pessoas começam a agir cegamente sob uma influenciação maligna. E seitas e movimentos heréticos, sem jamais deixarmos de estar vigilantes no tocante ao alerta de que o mundo jaz no maligno, este estudo que nós estamos propondo, estamos iniciando agora, ele vai falar de seitas e movimentos heréticos, que constituem segmentos do cristianismo, como o mormonismo, temos também as testemunhas de Jeová e também o adventismo. Assim como outras religiões mundiais constituídas como o catolicismo, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, independente, não importando, certo, o nascedouro dessas seitas e heresias. A exemplo do cristianismo, existem outras religiões que padecem com desdobramentos e dissensões. Razão esta pela qual contemplamos a ISKCON, que é um desdobramento, uma vertente, certo, do hinduísmo, e a fé Bahá'í, uma segmentação do islamismo. Além disso, esse estudo que nós estamos iniciando, ele contempla movimentos como o animismo, como a maçonaria e o espiritismo também. E cujos formatos e origem, eles são em essência permeados, certo? Envolvidos assim pelo obscurantismo. Heresia, certo? A palavra heresia, ela provém do grego chamado, que fala assim, aireses, e ela significa o seguinte: escolha, preferência. Heresia quer dizer escolha, preferência, no sentido bíblico, claro, certo? Ela contempla a ideia de falsa doutrina ou falso ensinamento, que nega, entre outros, uma das crenças fundamentais da igreja, tal como o senhorio ou a divindade de Jesus Cristo.
implicando assim na disseminação de doutrinas distorcidas da palavra de Deus. O termo hereses, ele é traduzido por seita em passagens como em Atos capítulo 5, versículo 17. Também vamos verificar aqui em Atos capítulo 5, versículo 17, o que ela nos fala aqui. Atos capítulo 5, versículo 17. E aqui fala o seguinte: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então aqui, quando na palavra de Deus, aqui está chamando de seitas, certo? Os saduceus. Estão chamando eles de uma seita, certo? Em Atos 26:5 também fala a mesma coisa, falando a respeito de seitas. E na Bíblia também temos, em 1 Coríntios 11:19, que trata por heresia. Então vamos ver aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, que está falando o seguinte: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. Amém? Em Gálatas capítulo 5, versículo 20, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, em 1 Coríntios 11, 19, eles falam a respeito, tratam da heresia. E por herético nós vemos em Tito capítulo 3, versículo 10. Deixa eu pegar aqui, Tito capítulo 3, versículo 10. 3:10 fala o seguinte: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Certo? Então Tito traz isso aí. Ainda como facção, a heresia é uma das obras da carne, segundo Gálatas capítulo 5, versículo 20, que fala das obras da carne. Em suma, o termo heresia, no sentido atual, é todo desvio da verdade divina. Todo desvio da verdade divina, conforme está revelada pela própria palavra de Deus, a Bíblia. E aí vem, a que se deve o surgimento das heresias? Nós encontramos nas Sagradas Escrituras as razões para o surgimento das seitas e das heresias, que são essencialmente as seguintes: a ação diabólica no mundo, que está registrada em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Espero que vocês estejam acompanhando essa lição, que dê uma pausa, que olhe essas referências bíblicas, certo? Para que vocês possam entender melhor a palavra de Deus. Afinal de contas, esse ensino é para a escola bíblica dominical. Então é sempre bom você estar com a sua Bíblia às mãos quando estiver fazendo esse estudo, certo? Perdão. A segunda é a ação diabólica contra a igreja, que está registrada em Mateus capítulo 13, versículo 25. Então o surgimento dessas heresias tem um propósito, tem um porquê, certo? E terceiro, a ação diabólica contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, isso é o objetivo da serpente, mudar o sentido da palavra de Deus. Outra coisa que é muito preocupante no nosso meio hoje é o descuido da igreja. O descuido da igreja em pregar e ensinar o evangelho completo. São muitas as igrejas que estão preocupadas, certo, em apenas pregar aquilo que traz interesse a si. Muitos têm medo de perder ovelhas, de perder membros dentro da sua congregação, porque a verdade ela confronta, porque a verdade ela traz luz ao pecado que a ovelha está cometendo. E com medo de perder a ovelha, fica colocando a pessoa em banho-maria, passando a mão na cabeça, certo? Isso não traz salvação, certo? E devido a isso aí, surge o descuido da igreja em pregar a verdade, faz com que os seus membros ouçam qualquer coisa e não, já que ela não tem alimento, então qualquer coisa serve como alimento. Outra coisa é a falsa hermenêutica, a interpretação daquilo que você está entendendo é muito importante.
A falta de conhecimento da verdade bíblica. Como é que você e eu vamos conhecer a verdade bíblica se nós não nos debruçarmos em cima das Bíblias, certo? E abrirmos elas e meditarmos na palavra de Deus. A falta de maturidade espiritual. Quanta imaturidade temos visto nesse tempo. A outra aqui, 8, a necessidade de que os sinceros se pronunciem. 1 Coríntios 11 fala assim, é necessário que haja os hereges para que os outros, haja heresia para que a verdade se manifeste. Não é verdade? A importância do estudo apologético. A defesa da fé cristã, ela necessariamente, ela passa pelo estudo das heresias. Não tem como você defender a sua fé se você não conhecer o que é heresia e aqueles que praticam heresia. Porque isso é imprescindível a todo cristão. Sobretudo pelo fato de que esses ensinos estão relacionados aos sinais dos tempos, a respeito dos quais falou Jesus Cristo e seus apóstolos. É preciso, amados, que a Igreja de Cristo esteja atenta, esteja vigilante em relação aos que, com aparência inocente, dissimuladamente penetram nas igrejas, causando contendas, causando divisões, e porque seus corações são maus e perversos. Tem pessoas que têm um coração mau e perverso e quer só fazer o mal. E essas pessoas, muitas vezes, elas convencem cristãos que estão incautos, cristãos que não estão vigilantes, que não têm maturidade espiritual e são levados por ondas. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, fala isso. E essas pessoas que são levadas como a onda do mar leva a pessoa para um lado para o outro, certo? Elas abandonam, elas rejeitam e até apostatam da fé. Os hereges, eles geralmente participam do trabalho da igreja. São empenhados nos órgãos dos quais fazem parte, têm interesse na salvação dos perdidos, evangelizam, professam amor incondicional e às vezes atraem multidões. Entretanto, amados, lamentavelmente, descobre-se que tudo isso não passa de aparência. E a palavra de Deus ela nos traz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7 essa verdade. Colossenses capítulo 2, versículo 23 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Agora por que alguns se tornam os hereges? Por que se depois de você conhecer a verdade você se torna um herege? Aqueles que iniciam o seu ministério com sinceridade, com fidelidade, integridade, mas tem uma coisa dentro dele, certo? Que é o orgulho e os desejos imorais que contaminam a sua fé genuína. E em ocorrência disso, eles tornam-se por descuido e não por falta de conhecimento, instrumentos de Satanás. Outros que nunca tiveram um encontro real com Cristo vivem em mornidão. Até ensinam e pregam, mas jamais tornaram-se crentes verdadeiros, jamais tiveram encontro verdadeiro com Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23 nos fala sobre isso. E em sua infinita sabedoria e conhecedor do coração do homem, tanto é que ele fala que o coração do homem é enganoso. Deus falou, Deus inspirou os escritores da Bíblia para que registrassem que tais fatos já aconteciam na igreja primitiva. Isso não é coisa de hoje não, isso é coisa de antigo. Essas heresias elas continuam a se infiltrar nos tempos posteriores, o que é expresso claramente na passagem que nós podemos observar em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 3.
Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. E está falando aqui dos falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos profetas. Está falando que aconteceu e que irá acontecer. Falsos doutores que introduzirão encobertadamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aí vem a pergunta: como reconhecer uma seita? A identificação de uma seita, ela ocorre, amados, através dos elementos que constituem a base da fé. Por aquilo que a pessoa crê. Por aquilo que a pessoa sustenta e divulga. Principalmente assuntos de doutrina bíblica. Como a Bíblia Sagrada, a Trindade, a criação, o pecado e a queda do homem. A pessoa e a obra de Cristo, a salvação e o porvir. Um ensinamento que não se harmoniza com as Escrituras, ela evidencia que estamos diante de uma heresia. Com esta finalidade, apresentaremos um quadro no final, certo? Um quadro comparativo entre seitas e suas crenças no final desse estudo. Na última lição, nós vou colocar um quadro, certo? Mostrando para vocês a respeito desse quadro comparativo entre seitas e suas definições. Ok, amados? O desafio do cristão na defesa da fé, podemos concluir desafiando a que não nos detenhamos ao contrário das lições, mas que leamos esses textos bíblicos indicados. É bom que cada um de nós venha fazer isso aqui, para que nós não venhamos cair na armadilha. Assim, se nós procedermos dessa forma, em face de falsos mestres e heresias, o Espírito Santo ele nos ensinará todas as coisas e não fará lembrar. João capítulo 14, versículo 26 nos afirma isso. A nossa oração, a minha oração para você é que Deus nos dispense o seu espírito de conhecimento e de revelação no decorrer desse estudo e nos torne aptos a pregar aos homens. Mas pregar o quê? Pregar a verdade. Todo o conselho de Deus, conforme está em Atos capítulo 20, versículo 7. Bom, vou falar aqui do esboço do que vai ser esse estudo. De que é que nós vamos falar nesse estudo? Nós vamos falar primeiramente a respeito do animismo, certo? O animismo. E dentro desse animismo nós vamos falar sobre a síntese do animismo, as crenças do animismo e as refutações bíblicas, certo? Nós iremos falar também do hinduísmo, nós iremos fazer uma síntese do hinduísmo, vamos falar da ISKCON, os promotores do amor puro, e a liderança e a organização da ISKCON, as crenças da ISKCON e as refutações bíblicas. Nós iremos falar do budismo, e dentro desse assunto do budismo, nós vamos fazer uma síntese do que é o budismo e trazer uma história do budismo. Nós iremos falar do fundador do budismo, as crenças do budismo e as refutações bíblicas. Depois nós iremos entrar no assunto catolicismo romano. E dentro do catolicismo romano nós vamos fazer uma síntese e história do catolicismo romano.
Nós vamos falar da liderança e organização da Igreja Católica Romana. Nós vamos falar do primado de Pedro. Nós vamos falar das crenças do catolicismo e as refutações bíblicas. Nós vamos falar dos livros apócrifos e vamos falar a respeito à tradição e à Bíblia. Terminando esse assunto, nós passaremos para o islamismo. E dentro do islamismo nós vamos tratar da síntese e história do islamismo, da liderança e difusão do islamismo, as crenças islâmicas e as refutações bíblicas, a fé Bahá'í, uma seita islâmica, ecumênica e sincretista. Vamos falar da liderança e organização Bahá'í, as crenças Bahá'í e as refutações bíblicas. Em seguida, nós estaremos aí falando a respeito da maçonaria. E dentro da maçonaria, seguindo o mesmo esquema, o mesmo sentido no estudo, vamos falar da síntese e história da maçonaria, da liderança e organização da maçonaria e as crenças da maçonaria e as refutações bíblicas. Depois nós vamos entrar no mormonismo, falando a respeito da síntese histórica do mormonismo, o livro de Mormons, o profeta Joseph Smith, comentário ao credo mormonista e crença do mormonismo e as refutações bíblicas. E aí nós entraremos agora nos testemunhas de Jeová. E dentro disso nós vamos fazer uma síntese da história das testemunhas de Jeová, falar da liderança e organização das testemunhas de Jeová, vamos falar das crenças das testemunhas de Jeová e as refutações bíblicas também. Em seguida, nós iremos estudar a respeito do Adventismo. E dentro do Adventismo, vamos ver síntese e história do Adventismo, as crenças do Adventismo e as refutações bíblicas. E, para terminar, nós vamos falar a respeito do Espiritismo, fazendo uma síntese e história do Espiritismo, liderança e organização do Espiritismo, as crenças do Espiritismo e as relações bíblicas, refutações bíblicas, e o vocabulário espírita utilizado. Tá? Então esse será o assunto que nós iremos tratar nesse estudo em geral. Tá, ok? Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana, onde nós iremos dar início falando a respeito do animismo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado por participarem.